Boa tarde, Adalberto. Eu quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite de vir a Brasília, participar dessa formatura, desses 34 terapeutas que atuam na Secretaria de Saúde, que estão vindo aí de uma caminhada desde janeiro do ano passado, fazendo a formação de terapia comunitária. Eu sei que a sua agenda é uma agenda até insana, né? E conseguir encaixar um dia nessa agenda foi assim um presente que eu ganhei de aniversário. Aliás, eu disse para todo mundo que você só veio porque eu pedi de aniversário. Eu falei que foi esse o argumento. Então, eu queria te agradecer muito e dizer que você estar aqui hoje, participando dessa formatura, foi um marco tanto para mim, porque era a minha formatura também como professora, e da NAI. Né? A formatura também, o professor também se forma junto com os alunos. E também um marco para a Secretaria de Saúde, porque ali a gente pôde mostrar para muitas pessoas a importância da terapia comunitária, essa nova visão, essa nova forma de atenção à comunidade. E aí eu queria saber assim, como é que foi para você, o que você sentiu, o que chamou a sua atenção, aquilo que tocou você. O que, nesses momentos de celebração, que toca muito é ver a motivação das pessoas, né? Como se fosse, não é alguém recebendo uma coisa de fora, é uma celebração de vida, onde cada um se superou, não por ter utilizado uma técnica, mas por ter feito da utilização da técnica o seu próprio crescimento, a sua própria descoberta. Eu acho que é isso que eu sinto em qualquer parte onde eu vou, nessa formação. Esse dia é uma alegria, é um desejo de celebração, é um brilho nos olhos, até quase a paixão pela terapia comunitária, né? E o que eu acho que o que é mais importante nisso, ou qual seria o segredo disso, é que eles estão celebrando a sua própria vida, as suas descobertas, as suas aberturas, sobretudo o seu autocrescimento. Eu acho que é isso que chama mais atenção de ver quando cada um traz o seu lanche para partilhar, né? E se arruma com uma roupa especial. É porque é um dia especial e a celebração não é a celebração de um papel, de um certificado que recebeu, mas eu diria que é a celebração de um passo importante que cada um deu na sua vida e descobriu que a terapia comunitária, ninguém faz a terapia comunitária para os outros, a gente faz a nossa com eles. Como é esse processo dialético, né, a gente dá e a gente recebe, a gente ensina, a gente aprende, a gente escuta e é escutado. É isso que faz, eu acho que talvez a mística da terapia seja isso. E para mim a celebração, fora de todo esse aspecto externo, das roupas novas, das coisas novas, é a celebração de uma conquista pessoal, que esse papel apenas simboliza isso, né? Certificado. Como foi para você ouvir as crianças olhando para os terapeutas? Não, é interessante a dinâmica, né? Porque uma das questões que a gente trabalha na terapia comunitária, a ideia de base é que toda a primeira escola é a família. E o primeiro mestre que eu tive foi a criança que eu fui, né? Então, enquanto a gente acha que eu atribuo o meu crescimento às coisas que vieram, às minhas habilidades, a coisas que vêm de fora, de livros que eu li, de workshop que eu realizei, a gente não se empodera. Eu acho que quando eu começo a estabelecer, a ver o que eu sou hoje, eu devo à minha criança, porque foi ela que passou pelos processos das dores, das transições, das carências e das falhas, e pela resiliência, essa criança que ontem passou fome, que hoje está cuidando da alimentação dos outros, aquela criança que foi violentada no passado e que superou e hoje é protetora e cuidadora incondicional das outras crianças, há um link muito forte entre o adulto que eu sou e a criança que eu fui. Então, nesses momentos, poder ver o que a nossa criança está dizendo, né? Ou esse link com a minha criança é que me faz avançar, que me faz encontrar forças e me dá
uma inteireza, onde eu me sinto inteiro, completo, né? Não é, hoje eu recebi um certificado, então eu dei um passo no grau intelectual, não é nesse sentido, é no sentido de que eu cada vez mais descubro que eu tenho que dialogar comigo mesmo. Para acolher o outro, eu tenho que acolher a minha história, acolher essa criança sofrida, fazer ela entender que aquilo que aconteceu com ela não é culpa dela, porque toda criança é generosa, e por ser generosa ela se culpa. Então, desculpabilizar, fazer ela entender. Então, esse diálogo dessas duas crianças com os adultos, eu acho que reportou essa questão do diálogo que eu tenho que ter sempre com a minha criança para eu poder avançar, para eu poder estar em sintonia com a minha história e assumir o meu lugar. Você falou uma coisa que você fala, né? E falou novamente lá na formatura, que é algo que eu gosto muito de repetir, que é muito forte para mim, de que fazer terapia é diferente de ser terapeuta, né? A diferença entre ter meramente a técnica e ter incorporado os valores, o ser terapeuta. Como é que eu queria que você falasse mais sobre isso. Uma coisa é fazer terapia, é a gente fazer um checklist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, eu fui tecnicamente. Né? O ser terapeuta, onde a gente está, a gente é aquilo dali. A gente é aqueles valores que a gente tem. Quer dizer, uma das primeiras, por isso que eu digo que a terapia comunitária é muito mais uma postura, é mais seguir uma ética do que aprender uma técnica. Por isso que a formação tem a parte teórica e a mesma quantidade de horas teóricas tem horas de autoconhecimento, de trabalhar a sua própria história. Então eu acho que essa que faz a diferença da terapia comunitária para outras formações. Que no modelo clássico, você estuda, quando você recebe um diploma da universidade, você recebe um diploma que lhe dá o direito de agir, de ter um poder sobre os outros. Né? Você aprende para dar injeção nos outros, para aconselhar os outros, para sempre analisar os outros. Você nunca está incluído nessa análise, nem nessa visão. É como se é uma formação para desenvolver grandes cérebros e atrofiamento do corpo ou da presença. Então, nesse velho modelo onde você estuda para aplicar o poder sobre os outros, é que faz essa clivagem entre a teoria e a prática, não é? Entre a razão e a emoção. São mentes brilhantes, discursos fantásticos em corpos atrofiados, raquíticos, onde não tem a emoção, onde não tem... É capaz de falar horas de coisas que são bonitas, mas que não vem, a gente não sente que vem dali, da vida, do coração. Então, essa é uma postura fundamental. Na terapia comunitária, a ideia é, primeiro eu vou fazer esta formação para mim, para me conhecer mais, para poder ser mais pessoa, ser melhor pai, ser melhor mãe, ser melhor profissional. Então, é na perspectiva deste ser. Por isso que leva um pouco de tempo e a gente trabalha mais as questões emocionais, porque se eu vou acolher, que é uma das questões fundamentais da terapia comunitária, é acolher. Como é que eu posso acolher o outro se eu não acolho a minha história? Se eu não aceito o que aconteceu comigo, ter sido filho de uma mãe solteira, ou ter sido um filho indesejado, ou isso, ou aquilo outro, ou um filho rejeitado, ou um filho violentado. É nessa perspectiva que a gente vê que a nossa história de vida ela é a matéria-prima para fazer a gente crescer. Por que é a matéria-prima? Porque é lá onde a gente começou a desenvolver as nossas competências. Eu tenho sempre observado que a gente termina dando melhor aquilo que não recebeu. Isso é que a resiliência explica bem. Então, eu acho muito bonito e emocionante quando uma pessoa fala da sua história e de sua superação. Porque na terapia comunitária, o que nos interessa mais não é o problema em si, é a superação, as estratégias. O que você fez para superar? Você vê se tem 60 pessoas, se tem 30 que falam, vão aparecer estratégias diferentes, cada uma diferente da outra, não tem uma melhor, mas tem aquela mais adequada. Aí a gente vê essa riqueza disso aí, né? Olha, não tem uma visão só do mundo, essa dimensão maniqueísta. Ou é o bom e o mal, não é o bem e o mal. O bem e o mal está dentro de cada um.
A gente é que tem que trabalhar essas questões. Então essa é a primeira postura, eu quero fazer uma formação, quero ser terapeuta, estou falando da terapia comunitária, mas eu acredito para os outros também, porque eu quero me conhecer mais, eu quero ocupar o meu lugar, eu quero estar centrado, eu estou para mim, não para o outro. Porque no velho modelo, eu estou aqui para o outro, é o modelo do salvador da pátria, onde a pessoa se mata pelo outro e termina se abandonando e adoecendo, que é o que eu vejo muito nos trabalhos que nós estamos fazendo mundo afora. Pessoas que se devotam excessivamente ao outro e se esquecem de si. Alimentado por essa filosofia que o outro é mais importante do que eu. Não é verdade? O outro é tão importante quanto eu. Que é essa máxima do Evangelho, ama o outro como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar dos outros? É um blá blá blá, né? Depois tem outras questões, a gente retornar à simplicidade da linguagem, quer dizer, não usar o saber como uma promoção social, como se você estivesse subindo de nível, se sentindo superior aos outros. Não, a simplicidade, porque nós estamos ali para partilhar o que se vive, não para impor ao outro uma visão do mundo. Né? Uma outra questão também que chama muita atenção é quando você trabalha em contexto de precariedade social, psíquica. Uma das descobertas que eu fiz é que a gente descobre que a precariedade está também em nós, no nosso modelo, na nossa visão de mundo. Então, nessa terapia, onde cada um fala de si e escuta o que o outro diz, vai se tecendo uma consciência coletiva da nossa humanidade, que a gente tem que se apoiar mais, né, e competir menos. Não é ter mais, porque a gente vê no campo do ter famílias ou grupos que quanto mais dinheiro tem, mais sofrem a miséria afetiva, familiar. Então, a quantidade de dinheiro não traz tanta felicidade, como a quantidade de informações e de títulos não te dá uma qualidade do viver, do existir. Um outro aspecto importante é ver o outro como um recurso e não como um problema. E ver o outro, se o outro, você tem problema, você também tem solução. Eu acho que ser terapeuta comunitário é ser um despertador de lembranças. Não é dizer o que o outro tem que fazer, não é dar conselho, nem diagnosticar, nem prescrever nada, é lembrar quem o outro é. Ele já sabe, mas ele precisa ser lembrado. Então nós estamos lembrando quando alguém, aquele que cai, lembrar, você tem o direito de se levantar. Estou cansado, você tem o direito, é normal. Você tem o direito ao descanso. Quer dizer, nós somos despertadores de lembrança. Fazer com que o outro descubra isso. Que ele tem problema, faz parte. Mas ele também tem a solução dele. Para acabar com esse modelo de esperar um Messias prometido que nunca chega. De um Salvador da pátria que nunca vem. Enquanto eu acho que nós estivermos esperando que a solução venha de um político, ou de um cientista, ou de alguma coisa, nós estamos num mundo alienado e iludido. O problema do Brasil pode ser resolvido com a participação de todos, sem exclusão de ninguém, né? Com essa diversidade. Uma outra questão também ética importante, que é a circularidade. Eu dou e eu recebo, eu ensino e eu aprendo. Somos todos aprendizes, porque nós estamos compartilhando as coisas da vida. Como as coisas da vida também são plural, plural também são as percepções e as condutas. Por que eu quero impor a minha visão de mundo, a minha ideologia, né? Tenho que dizer o que eu sinto, o que eu penso. Então, a noção da circularidade, como dizem os franceses, eu sou partie donnante e partie prenante, eu dou e recebo. Há uma circularidade, como nos lembra também o grande pedagogo brasileiro, né, o Paulo Freire, de que o ensino tem mão dupla. Quem ensina e não aprende, isso não é um ato pedagógico, é um ato de colonização, de dominação do outro, de manipulação do outro, ou de colonização do outro. A colonização, quando ela era física, geográfica, materializada, a gente via. Hoje ela é mais sutil, ela coloniza com as ideias, com as ideologias. Então, o outro aspecto importante da terapia comunitária é que é um espaço de celebração da vida. Ela jamais pode ser um espaço de doutrinamento do que seja qualquer ideologia ou filosofia. Isso eu me lembro, agora nós estamos aqui em Brasília, do Raul de Xangô, amigo nosso que sempre participava dos nossos cursos, que ele dizia que eu mais admiro na terapia comunitária porque é a celebração da vida. Se canta, se chora, se abraça, se toca, não é um espaço de doutrinamento,
Porque quando é um espaço de doutrinamento, você exerce sobre o outro o poder, a dominação, e o outro torna-se prisioneiro e dependente. Eu acho que, como dizia o Jung, o contrário do amor não é o ódio, nem a raiva, nem a violência, é o poder. Lá onde tem poder, não tem liberdade. Lá onde tem exercício do poder, você quer encabrestar as pessoas como carneirinhos acompanhados. Que é o momento da gente ver que a educação existe formar para conformar e formar para transformar. Então eu acho que a verdadeira educação é aquela que ensina a cabeça a pensar, coração para sentir, as mãos para agir, os pés para caminhar. Ela tem que ser um conjunto de coisas, não é apenas saber somar, multiplicar ou usar a mente para coisas limitadas. Eu acho que essa abertura, né? A outra questão é a gente sair da nossa rigidez mental. Toda certeza é uma prisão. Quando a gente está muito certo das coisas, ninguém ouve o outro. Porque a gente acha que é perder tempo. Se eu sei, se eu sou doutor, se eu sou deputado, se eu sou presidente, se eu sou senador, eu sei mais. Sabe, não, você é um ser humano também. O que você sabe, eu não sei, mas o que eu sei, você também não sabe. Então, na terapia comunitária é essa descoberta das complementaridades, né? Onde há espaço para a alteridade. E a gente sabe que o mais importante para garantir que isso aconteça é seguir as regras, não dar conselho, não julgar, não criticar, não fazer análise nem interpretações. Falar de si na primeira pessoa, eu passei por isso, para mim foi difícil, até que eu fiz isso e melhorou. É diferente, vocês têm que fazer isso, por isso que essa história do fazer e do outro é como se acabar com essa mania de querer colonizar os outros, como se houvesse doutores que sabem e pessoas ignorantes que precisam que a gente os doutrine para isso ou para aquilo. Aí eu fico falando mal do outro que doutrinou para a pessoa ir para o norte, quando eu quero, o certo é doutrinar para ir para o sul. O certo é não doutrinar nem para o norte nem para o sul, é ensinar as pessoas a pensar. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa em Canindé, centro de Romaria, a pergunta que eu fiz era só uma pergunta. Se Deus é justo, por que tem gente pobre, não tem nem o que comer onde morar, e tem rico que tem muita coisa? Eu só fazia essa pergunta, uma pergunta aos romeiros. Cheguei a entrevistar mais de 300 romeiros. Depois eu parei quando eu encontrei um velhinho que disse, não tem nada a ver com a pobreza e a miséria dos homens, não. De como assim, se a Bíblia diz que tudo que acontece, nada acontece sem o consentimento de Deus. Até uma folha que cai, ela tem o consentimento. Ele disse, essa história está mal contada, mas eu vou contar a verdadeira história. Quando Deus fez o mundo, na época tinha 2 homens, engraçado, que não tinha noção ele dizia, tinha 2 homens ao lado dele. Então Deus aí começou a dar função às coisas. Aí, passarinho, você voar, os passarinhos começaram a voar. Peixinho, você vai nadar. Tipo, um dedo d'água, começaram a nadar os peixinhos. E foi cavalo, você vai correr. Aí saiu dando as funções de cada animal, de cada bicho, né? Aí chegou uma hora, quando os animais, Deus disse que todo mundo o que é que tinha que fazer. Aí Deus, e vocês até o final dos tempos. E Deus foi. Aí o que é pobre hoje, diz, mas Deus já se foi. E nem disse qual era o nosso papel. Aí o que é rico hoje, disse sim senhor. Disse, ele falou a nossa função. E eu anotei tudo aqui no Santo Caderno, né? Na Santa Bíblia. Aí o pobre caiu na besteira de dizer, pois lê a minha parte. Aí eu disse, pobre, se contente com o salário mínimo, nunca faça greve. A vida aqui não vale nada, a verdadeira vida é a que vem depois. Aí o velhinho me disse, aí é que está a origem das desigualdades. Não é fruto de Deus, é fruto do homem. Porque Deus talvez não tenha dito a cada um que ia ser. Ele deixou descobrir pela inteligência que ele nos deu. Mas é na hora que alguém faz uma pergunta, sempre aparece um sabido que diz, a mim foi revelado, eu sou o iluminado, a mim foi isso, eu sou um especialista. E nessa hora, dizem as coisas para a gente, aí eles escolhem as melhores terras para plantar o gado, e a gente não tem nem onde criar uma cabrinha. E assim,
Quando esse velhinho terminou de falar, eu disse, eu tive uma aula de teologia que eu não tive em Roma, onde eu estudei teologia. O que o velhinho me disse foi, a maior manipulação é quando o homem diz, Deus disse. Quem foi que disse que ele disse? Ou quando se diz, a ciência provou. O isso, as pesquisas provaram. Então, as manipulações que existem daqueles que se acham especialistas, que são iluminados, seja no mundo espiritual, ou no mundo científico, ou no mundo das finanças, é esses falsos messias que aparecem sempre para dar uma solução. Só que na solução que eles dão para os outros, eles se excluem e tiram o melhor para eles. Então, a pior das educações é da obediência, é do acreditar sem questionar. Se nós, seres humanos, nós temos o neocórtex é o terceiro cérebro que nos faz pensar. Eu acho que a educação, qualquer que seja o trabalho social, tem que ajudar as pessoas a exercitar a sua inteligência para pensar, para questionar, para ser um pouco como aquele apóstolo, né, São Tomé, que todos tinham dito que viu Cristo, ele disse, eu só acredito se eu ver, se eu botar o dedo. Eu acho que a gente tem que ser um pouco de São Tomé e deixar que existam Tomés que questionem. Se você impede que as pessoas questionem, ou se você cria um espaço de poder, o poder daquele que está lá, ele é escravidão para os outros, ele é empecilho para os outros. Então, na terapia comunitária, a gente tem que se despir desse poder de querer ter razão e de ver a diversidade, de dizer, ontem eu pensava assim, hoje eu penso dessa outra forma. Né? E tem a questão do humor também, que é muito importante, porque o humor estimula a reflexão, ao pensamento, ao neocórtex, a sinapse começa a funcionar. E relaxa, né? E relaxa, e dá esse bem-estar que a gente... Então, nós temos 10 éticas, comportamentos, que normalmente na formação é bom que eles entendam, porque ser terapeuta comunitário não é seguir um método de fazer isso e seguir um checklist. Ele pressupõe, primeiramente, que ele faça um trabalho sobre si, e aí, a partir daí, ele pode inovar, ele pode criar, ele não é obrigado a estar seguindo ipsis literi, ele pode enriquecer com a criatividade dele. Quando eu comecei a trabalhar nessa gerência de práticas integrativas em saúde, foi uma oportunidade, é uma oportunidade que eu tenho de conviver com pessoas que se dedicam às outras práticas. Tai Chi Chuan, Yoga, automassagem, Shantala, todas as outras. E aí eu comecei a refletir. O que faz de nós da terapia comunitária, o que faz da terapia comunitária uma prática integrativa? Depois que eu alcancei essa resposta para mim, justamente por essa visão que a terapia comunitária traz, que não é uma visão pautada só no físico, ela considera as várias dimensões, a dimensão social, a dimensão espiritual, não dogmática, não religiosa, mas da existência, de ter um sentido do existir, do vínculo entre as pessoas, tudo isso nos faz uma prática integrativa. E daí eu fui para outra reflexão. Todos os meus colegas representam práticas que vieram de outros países e de tradições milenares. Tem o Ayurveda, tem 5.000 anos, Yoga, Shantala, Tai Chi Chuan, medicina tradicional chinesa, todas são práticas milenares. E a terapia comunitária, eu digo que é a prática bebê, porque tem 30 e poucos anos, né? Tem uns 38 anos por aí. Como é para você vivenciar isso? De ter criado uma prática, atualmente é a única prática que nós temos, genuinamente brasileira, que está no Brasil inteiro, está na América Latina e está mais aí, né, Brasil 24. E mais 24 países, e algo que eu tenho falado muito para os gestores. A mesma roda que acontece numa comunidade com vulnerabilidade social, aqui na estrutural, está acontecendo na Suíça, está acontecendo na Alemanha, está lá no México, está na França, né? Como é que você olha para isso? Assim, em que ponto que a nossa multiculturalidade brasileira nos proporcionou criar um método em que, independente de classe social, a gente consegue se juntar
pensar junto e crescer como pessoas. Eu acho que o desafio da modernidade é a questão da convivência, né? Sobretudo com as migrações forçadas, onde pessoas são obrigadas a vir, não só agora na Europa também, agora tá a bem migração, forte. muita gente. Então, o fato de ter muita gente, cada um traz a sua cultura, sua visão de mundo, sua percepção, seus medicamentos. Então, isso é uma riqueza. Aparentemente, as minorias ou pessoas que estavam lá instaladas em berços esplêndidos, de repente, vê outras pessoas chegando, outras pessoas tomando, que não é invadindo as suas terras, eu diria, ocupando espaço de vida, né? Porque se você tem muito, você termina tirando de quem não tem. Então, a problemática é outra, como conviver na diversidade, sem excluir, sem estigmatizar, sem diabolizar o outro. Isso é uma coisa bem brasileira, nossa, agora está sendo mais mundial, porque nós, com os índios que estavam aqui, os portugueses que chegam, depois os africanos, depois os asiáticos, cada um dessas culturas que chegaram, revolucionou a visão, os chineses trouxeram a noção da energia, os orientais, questão do conceito de energia, a dor é a energia aprisionada, a massagem ajuda, o movimento, etc. e tal. Os africanos, então, o Brasil já tem anos, né, de convivência dessa diversidade, inicialmente com a escravatura, depois superaram a parte, nós ainda estamos em construção. Então, o Brasil tem um capital sociocultural que é esse, é conviver com as diversidades sem estar se matando, sem estar fazendo isso ou aquilo, embora haja muito sofrimento. Então, e eu acho que essa também é uma função das universidades brasileiras. As universidades não podem estar sendo apenas torre de reprodução de um saber construído em outro continente com outra realidade. As universidades brasileiras têm claro que ela tem coisas que, como a gente vive num mundo onde a gente troca experiência, com tecnologia americana, japonesa, etc. e tal. Tem algumas tecnologias que são universais, mas tem coisas que são bem nossas, regionais. Quando eu comecei a fazer com o Ayrton, meu irmão, começar a desenvolver lá com os direitos humanos a terapia comunitária, uma das dificuldades, depois de alguns anos, da gente implementar e fazer isso de uma política, a pergunta sempre foi, nós só valorizamos, a gente só aceita uma coisa nova quando tem pelo menos 50 anos de existência, com publicações, etc. e tal. Eu sempre dizia, esse pessoal ainda não entendeu. Se nós estamos tendo conflito nas nossas favelas, no nosso viver junto dessa diversidade, a função da universidade é criar respostas para a nossa problemática. Só que essa nossa problemática aqui hoje é universal. Eu me lembro, há 20 anos atrás, a Prefeitura de Paris me convidou para falar sobre a experiência da terapia comunitária do Projeto Quatro Varas. E quando me convidam, eu sempre perguntei, por que vocês me convidaram? Ele disse, porque vocês estão vivendo uma realidade que daqui a alguns anos será nossa, de gente na rua, delinquência, que nós ainda não temos, mas vamos ter. E agora é verdade, quando você vai para a Europa, você vê as pessoas, como aqui no Brasil, nos sinais pedindo, né, nas ruas, nas estações de trem, pedindo esmola, que é a nossa mesma realidade. Então, eu acho que a terapia comunitária nasceu lá onde tinha, eu diria, elementos da realidade socioeconômica, cultural. A gente criou essa resposta. Como hoje o mundo, com essa globalização, e nós padecemos das mesmas coisas, está se vindo para todo canto. Inclusive, um jornalista suíço, numa entrevista que eu dei lá na televisão, eles perguntaram como é que uma metodologia que nasceu numa favela, debaixo do pé de cajueiro, pode ser útil para Genebra, Suíça, que aqui nós temos casa, nós temos tudo, né? E a resposta que eu dei foi, no Brasil, nas favelas, o que desumaniza as pessoas é a miséria material, é não ter uma casa, não ter alimentação, não ter escola para os seus filhos. E aqui na Europa, onde eu morei 6 anos, o sentimento que eu tenho é que o que desumaniza aqui é a miséria afetiva. As pessoas perderam essa confiança, essa coisa que nós ainda tem nos nossos interiores, no sertão, a alegria de receber o outro, não é o abraço, a festa, a comida, a partilha, lá é cada qual no seu canto, né? Então, nesse sentido, aqui funciona por razões estruturais, mas que geram
quebra de vínculos e isolamento. Lá as razões são outras, mas o objetivo da terapia comunitária não é ser uma psicoterapia, não é para tratar a doença, é para que as pessoas criem vínculos, percebam que a riqueza de um é de outro, que nós podemos aprender sós uns com os outros, para não ficarmos na dependência esperando um psicotrópico, um remédio, um iluminado que vem de fora. Isso é uma peste. Isso impede a gente de acreditar em si. E aí entra uma coisa fundamental. O maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Quando isso é dilapidado por uma educação repressora, por alguma coisa, alguma tsunami afetiva que aconteceu, o indivíduo padece de 3 coisas. Não acredita em si, não acredita nos outros, não acredita no futuro. E o seu projeto de desenvolvimento humano fica bloqueado. Então, como fazer as pessoas voltar a acreditar nelas? Tem uma musiquinha lá que a gente cantava muito no início, que era assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Enquanto o menor que padece ficar esperando, só querer acreditar nos grandes, nos iluminados, ou nisso, naquilo, nós vamos ficar nessa situação que não interessa a ninguém. Mas quando um começar a acreditar no outro, e sobretudo as pessoas que às vezes ficam esperando que Deus venha revelar, eu acho que é importante, Deus ajuda o homem através do homem. O que um pobrezinho diz, o que um analfabeto, sem domicílio fixo diz, pode ser às vezes mais profundo do que um PhD que está te dizendo. Então a gente tem que olhar o coração, de ter sair dessa casca, desse pavonismo que só faz mal a quem usa e faz mal aos outros, que a gente se engana a si e aos outros. Então, de encontrar essa verdade. E a terapia comunitária, com as regras que ela tem, que essa estrutura permite que se possa falar sem querer colonizar o outro. Que eu possa falar de mim sem dar conselho, sem dizer seja eu. Já basta, você é diferente, eu sou diferente. Quando nós estamos diferentes, a gente começa então a ver essa diferença. Eu me lembro do seu Zequinha que ele dizia: se quer conhecer um homem, faça 3 coisas. Discorde dele, dê poder a ele, que ele vai se revelar. Então, muitas vezes é isso, a gente, por ter um cargo, ou por ter uma profissão, um título, a gente acha que a gente tem um poder sobre os outros, que os outros têm que me seguir, que eu vou dizer o certo, que eles estão no errado, que eles estão assim ou estão assado. Eu acho que a gente tem que desconstruir esta ideologia de que tem alguém que é iluminado, que alguém que é um especialista, que é alguém que sabe e que a ele foi revelado. Aí a gente compreende melhor a história do velhinho, do Canindé. A maior manipulação é quando o homem diz, Deus diz. Quando a ciência diz, as pesquisas provaram. Quando os iluminados dizem, a mim foi revelado. Quando a gente vê pessoas usando o nome de Deus em vão, ou da ciência em vão, é manipulação. Nós temos que ser mais Tomés do que Pedro. Quer dizer, ser mais desconfiado. Que por mais bonito que seja, ouça, mas... Fala do ditado de subir no pé do coco, eu acho esse bom. Que também é do desconfiado, né? Que tem que subir no pé de coco para ver se o coco é oco. Você tem que saber se o coco é oco, né? Não basta se contentar, tem que ter a curiosidade de compreender, de verificar se tem consistência. Não é por acaso que hoje, mesmo lá no Nordeste, tem muitos ladrões que roubam porque vem vestido de rico. Ah, sim. Todo bonito, paletó, um homem tão decente que chegou numa casa, os velhinhos, então as velhinhas vão, era um homem tão decente, tão bonito, né? Então, e que termina fazendo tudo, porque eles usam exatamente essa capa da aparência do poder, de alguém sabido e que na realidade estão manipulando os outros. Eu gostaria também que você deixasse assim, uma mensagem para os terapeutas que estão iniciando agora, né? Que aceitaram se desafiar, porque é um desafiar-se, né? Se colocar num espaço público, comunitário, para acolher o imprevisível, porque as pessoas vão falar dos seus amores e suas dores, suas alegrias e suas tristezas, e ele vai ser um facilitador desse diálogo. Que mensagem que você deixa para as pessoas que estão iniciando agora na terapia comunitária? Eu acho que quem está iniciando, se já entendeu que é um processo de autoconhecimento de todos ali,
Ser terapeuta comunitário é ser um pouco parteiro. Ele ajuda, facilita através de perguntas que levem o outro a pensar, a tomar decisões, a escolher. Eu acho que é muito importante poder escolher. Quando você escolhe, você é protagonista. Quando você não tem o poder de escolha, você vai levado. E que façam a terapia comunitária não para vocês. O maior beneficiado, não vão pensando nos outros. Vá pensando em você. O que é que eu vou aprender hoje? O que é que eu vou... Graças ao que cada um fala, vai despertar em mim o que eu preciso ser despertado. E talvez lembrar isso, que ser terapeuta comunitário é ser um despertador de lembrança. É lembrar quem o outro é. Ele já sabe, mas precisa ser lembrado. Uma terapia que me marcou muito e que fez com que eu redefinisse assim, os pensamentos que eu tinha sobre ser um bom terapeuta foi quando meu pai teve o AVC, que foi tipo um raio que caiu dentro da minha casa. E eu resolvi ir para uma terapia comunitária e fui. E aí eu fui num grupo que tinha muito idoso. E aí o meu tema foi escolhido. Eu tinha uma crença de que uma terapia comunitária só seria muito boa se viessem muitas perguntas brilhantes dos terapeutas. Só que eu estava no outro lado, eu era participante e ninguém me fez pergunta, ninguém me fez pergunta alguma. Todo mundo me ouviu com muita atenção. Aí a terapeuta encerrou a parte de me acolher e perguntou para o grupo: quem aqui já viveu uma história parecida como fez? Como eu estava num grupo de velhinho, todo mundo levantou a mão, porque todo mundo tinha alguém que tinha um derrame na casa. Ah, eu te entendo, não sei o quê. E aí, aquele momento, foi um divisor de águas na minha vida. Eu nunca mais voltei naquele grupo. Mas a minha vida antes daquela roda e depois, na minha relação com a nova condição de saúde do meu pai, foi totalmente redefinida naquele encontro. E aí, o que ficou para mim como terapeuta? A importância da escuta e do acolhimento. Aquelas pessoas do mesmo nível, sabe assim, da pergunta, a importância da escuta e do acolhimento. Eu desconstruí porque eu tinha uma regra de que terapia boa tinha que ser aquela que tinha perguntas brilhantes. E quando eu vi a minha vida mudada em uma terapia que ninguém me perguntou nada, aí eu falei: o segredo está nesse colo que acolhe. É porque eu estou te fazendo essa reflexão, assim, porque eu tenho refletido isso com os alunos aqui da terapia comunitária, para que, em primeiro lugar, eles se coloquem como alguém que acolhe, alguém que dá colo, porque o mundo precisa de colo, no sentido humano, no sentido existencial. Alguém se importa comigo. Que está me escutando, né? Exatamente. Eu faço diferença, igual aquela terapia comunitária que você fez com aquele rapaz que era morador de rua e que não estava mais usando crack e queria retomar o contato com a família. Aí aquela freirinha perguntou: qual é seu maior sonho? Aí ele falou assim: o meu maior sonho é resgatar a minha família. Então, assim, como que uma pessoa que está numa condição daquela, ela entra numa roda de terapia comunitária, ali ele não foi visto como um bandido, ele não foi visto como um malfeitor, ele foi visto como alguém que estava precisando de acolhimento e não de julgamento. É verdade. Então, é uma reflexão que eu tenho feito, assim, da importância da escuta, de ouvir, de acolher. E na experiência nossa aqui com os adolescentes da escola lá do Centro Educacional Gésner Teixeira, é tão legal, porque adolescente e criança acho que é o grupo que mais desafia os terapeutas. Aí os meninos, quando falam as regras, olha, aqui você não vai ter nenhum conselho, é a mesma coisa que você está entregando um pote de ouro para ele. Ninguém vai me dar nenhum conselho? Não. Ninguém vai me julgar? Não, ninguém vai te julgar. Ah, então aqui é bom. Aqui eu vou falar, aqui eu vou participar, porque então os meninos, os adolescentes principalmente, eles confirmam isso para a gente. Criança e adolescente, eles são muito verdadeiros, eles não têm muita máscara, eles o que tiver que dizer, eles vão dizer. Então a gente tem aprendido muito e eu tenho reforçado muito com eles, com os terapeutas, a importância
o valorizar o acolhimento. É a regra principal, né? É a regra principal. Acolher com o coração. E com simplicidade. O ser simples, que é outro valor do terapeuta. É a simplicidade. Aí o Rubem Alves, eu amo o Rubem Alves, ele diz assim que a alegria só mora nas coisas simples. Olha onde a gente está aqui, num espaço, sentado aqui no chão, ouvindo o canto dos pássaros, tem o céu, tem a brisa, são coisas simples e ao mesmo tempo elas são coisas espetaculares, grandiosas. Hoje na formatura a gente buscou, dentro da ambientação do espaço, trazer o máximo que a gente pôde da nossa identidade do que é ser brasileiro. O que é ser brasileiro passa pelo nosso artesanato, passa pelo... A gente colocou lá as nossas ancestralidades, né? Africanas, indígenas. Então, assim, tem sido um percurso muito bonito esse de viver isso dentro da Secretaria de Saúde e ver as pessoas sendo despertadas, porque quem é um terapeuta comunitário, ele encontra um novo sentido para o trabalho dele. Ele é um agente comunitário de saúde que é um terapeuta, ele é um médico que é um terapeuta, um psicólogo que é um terapeuta comunitário. Por mais que eles tenham uma formação específica, mas a terapia comunitária, que é esse espaço de acolhida das emoções e da criação de vínculos, faz com que a pessoa ela renasça. Você nessa sua caminhada, eu olhando desde quando você começou a formar, lá no Ceará, até os dias de hoje, assim, que você já viajou por todos os continentes aí, que síntese que você faz desse seu percurso como nosso grande formador? Olha, eu sou parte desse processo, eu não estou nem na frente nem atrás, eu estou no meio, tem hora que estou na ponta, tem hora que eu vou lá para trás, tem hora que eu vou... Eu me sinto parte desse processo, é um processo que eu não sei aonde vai, né? Só sei que como começou com essa vontade de encontrar respostas, soluções dentro do próprio contexto, para gerar mais autonomia e mais protagonismo. Eu acho que eu sou formador, estou aí dentro, mas já não é mais meu, já não é uma coisa... É uma dinâmica que cada um, com as suas diferenças, vão aparecendo e que a gente tem que aceitar que isso possa caminhar. O que eu espero jamais é que a terapia, ou a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, seja juízes dos outros. Venha lá para bater martelo, venha lá para criticar, venha lá para puxar as orelhas. Não, tem que lembrar. E nós já temos esses momentos de lembrança, que são os nossos congressos, cada 2 anos. É um momento que eu acho que quem é formador não deve perder. Porque vai lá você se atualizar, quem está fazendo o quê. Eu tenho aprendido muita coisa quando eu vou nos grupos, eu vejo, olha que dali é interessante, eu não tive aquela ideia. Aí eu incorporo, ela também incorpora. Eu acho que é essa ideia de que nós estamos no mesmo, somos parte do mesmo movimento. Como a frase que eles escolheram, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Não se aprende a nadar é nadando, caminhar é caminhando. Estrada eu sou quando eu ensino, estrada eu vou quando eu aprendo. Movimento, ida e volta, circularidade. Deixa eu ficar pertinho. Continue, parabéns. Obrigada.